Nervoso? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast. Esse é o primeiro podcast da BenLeve Comunicação. Nesse formato e com essa pegada de BenLeve Comunicação. Exatamente. Meu nome é Jefferson e nós estamos aqui hoje com o CEO e fundador da BenLeve Comunicação. Nossa, CEO é pesado. Nós hoje vamos falar sobre marketing emocional. Essa série de podcast que a gente está fazendo é para falar para você as estratégias para triplicar o faturamento de empresas de pequeno e médio porte. Como eu disse, a gente vai começar hoje com o assunto de marketing emocional. Marketing emocional. A primeira pergunta, Thiago, o que é marketing emocional? Fala aí pra gente, como eu, que não tem ideia do que seja isso. Jefferson, o marketing, na verdade o marketing é um modelo de gestão, né? Sempre foi um modelo de gestão. Isso é importantíssimo falar. Porque, assim, lá no meu canal no YouTube, e se você estiver no podcast, assim que você terminar de assistir esse podcast, você vai dar uma olhada lá no meu canal no YouTube, tem muita informação legal para você, inclusive separado por playlist. Então, é quase como um podcast, mas você pode pegar um playlist lá com vídeo de 5, 3 minutos para assistir mais sobre cada determinado assunto. E a gente fez uma introdução lá sobre marketing emocional. A gente não fala muito, mas a gente falou como preparar a empresa para chegar lá. Essa é a primeira coisa. Mas marketing, de uma maneira geral, é um modelo de gestão. Tanto que os primeiros caras que eram de marketing eram formados em administração de empresa. Então, as pessoas pensam muito em vendas no marketing, super é verdade, porque o modelo de gestão de marketing, ele visa atender o mercado para vender, para fazer excelência, etc. Essa coisa de a venda para o teu B2B antes para depois para o B2C ou fazer logo direto. Ou venda, vamos lá para equalizar as pessoas. B2B, business to business, ou seja, a empresa para empresas, que no nosso caso é o nosso maior core business aqui dentro da empresa. Ou quando é B2C, né? Business to consumer, que é o negócio vendendo para o consumidor. Então, o marketing é justamente isso. Ele prepara toda a estrutura do negócio. Gente, desculpa que eu estou um pouco resfriado e tal, mas olha, a gente tomou todas as cautelas possíveis, a gente está com distanciamento social, a gente veio para cá de máscara, usamos álcool em gel, então tá tudo super seguro. Eu estou um pouco resfriado, a gente não sabe, não tem como agora fazer exame para identificar se é Covid ou não, mas enfim, a gente está tendo todos os cuidados com o Jefferson também, com a família dele, etc. E assim, quando a gente está falando de marketing, é estratégia de gestão, focada em resultados. Né? Marketing é você estudar o mercado, saber a análise SWOT, forças, fraquezas, ameaças, tudo aquilo que constrói a tua empresa, constrói a possibilidade de você afetar e vender diante do mercado. Quanto mais inteligência de mercado, melhor, tá? E a gente fala muito, até muito tempo passado, toda essa inteligência era muito numérica, era quantitativa. E eu acredito muito que o que fez sucesso da BenLeve Comunicação até agora, o crescimento que está acontecendo hoje, das pessoas conhecerem, de estar tendo crescimento, de estar tendo alcance e tal, não é na base da grana, investimento em grana, é na base do inteligência de marketing, de mercado. Só que tem um momento em que a inteligência de mercado ela funciona para estruturar o teu marketing. Tá? Então, se você é um dono de pequena, média empresa, não tem como estruturar ou já teve decepção em estruturar um departamento de marketing, é importante, em primeiro lugar, entender que para estruturar isso você tem que ter uma inteligência para isso, um core business para isso, e às vezes fica caro. Então, contratar uma consultoria, contratar uma empresa especializada, isso te ajuda a organizar isso. E aí tem a ver com quanto que você gasta, quanto que entra, quanto que você precisa faturar, estruturar a área comercial, estruturar a área de venda para poder vender mais e melhor. Ponto. Além de entregar materiais para poder executar isso. Então, isso é o marketing. Tá? O marketing ele estuda o mercado, tá? Faz uma proposta de valor para o consumidor e aí parte da venda direta. Não vou explicar aqui publicidade e propaganda que tem lá na nossa playlist sobre marketing emocional, dá um pouco de mais de introdução sobre isso. Agora vamos chegar no ponto do marketing emocional. Enquanto a gente tem a parte do marketing, que é essa estrutura comercial, essa estrutura de entender dados, quantas pessoas eu preciso prospectar, qual o percentual para gerar um ROI, um retorno sobre investimento positivo, como eu faço para potencializar tudo isso, chega um ponto da gente entender, e hoje a neurociência está trabalhando muito nisso, tá, Jefferson? De entender que você precisa atuar. Na verdade já se falava isso,
desde 1999, quando eu comecei a trabalhar nessa área, a pessoa falou, não, venda é emocional. Só que não tinha estratégias de você alcançar mais facilmente a emoção da pessoa. Quando era emocional, não vendia. Gerava um fit, mas não se entendia que tinha uma venda direta. O promocional tinha muito mais efeito visível, não é que não vendia, mas não era um efeito visível de venda. Fez uma campanha que fez as pessoas se emocionarem e não vendeu. Só que entendia-se antigamente que emocionar era só aquelas campanhas de final de ano, campanha de ano novo, campanha de festivais de inverno e tal. Natal. Exatamente. Então, assim, tinha essa ideia de que só isso era marketing emocional. Cara, uma coisa interessante que eu tô lembrando aqui enquanto você está falando isso sobre marketing emocional é o comercial da Coca-Cola. Não, total. Coca-Cola, Apple. Cara, a gente vai chegar lá. Eu gosto muito do Natal. Eu acho linda assim a festa. É mesmo? O jeito que enfeita a casa, o local. E, cara, quando a Coca-Cola vem com aquela propaganda, cara, eu não sei nem o que sentir, mas eu gosto tanto. Mexe com o meu emocional, literalmente. Sim, sim. E justamente é isso. Mas não é só você fazer uma campanha com um cunho emocional. Você tem que escolher as emoções que você quer atingir. Então, a Coca-Cola faz isso por quê? E por que é o maior budget de investimento anual? É nessa época do ano. Porque eles escolheram conectar com pessoas diferentes reunidas no mesmo ambiente para poder investir, porque essa carga emocional, nós estamos agora em agosto? Agosto, último dia de agosto. Sim, último dia de agosto. A gente está gravando isso agora. Você ainda está sendo impactado pela marca e de todas as marcas que você poderia ter lembrado, você lembrou nesse assunto de Coca-Cola. Então, assim, o poder do investimento no marketing emocional faz com que a tua marca seja lembrada por mais tempo. Isso não gera uma venda de imediato, mas ela alcança um espaço na mente do seu consumidor. Só que, até algum tempo no passado, como entendia-se pouco do cérebro humano, das emoções humanas, a gente entendia que essa era a única emoção, o amor. Tá? E até a coisa do amor eu fico meio pé atrás, porque sentimentos e emoções são diferentes. Isso que eu ia te perguntar agora. Tá. Existe marketing emocional e marketing sentimental? Então, vamos chegar lá. Deixa eu só terminar a parte do marketing emocional para a gente poder segurar essa pergunta, porque é uma pergunta muito boa. É uma das melhores perguntas que eu acho que alguém poderia fazer sobre esse assunto. Então, o dono de uma pequena e média empresa ele tem que pensar o seguinte: Thiago, eu preciso colocar o dinheiro para fora. Eu preciso colocar venda para dentro. Preciso entrar com dinheiro, preciso investir, sair e ter rotatividade. Eu não tenho tempo para poder fazer marketing emocional. Só que aí, vamos lá. Isso é um cheque em branco no negativo que ele coloca em cima da mesa, do prejuízo. Por quê? Se ele não investe em marketing emocional e o concorrente dele investe em marketing emocional, ele pode ter um ótimo produto, só que o cliente vai ser mais lembrado. Entende? O outro vai ser mais lembrado. Então vamos lá. A padaria do seu Manuel e a padaria do seu Joaquim. Tem duas padarias. Só que em um determinado momento, e isso não tem a ver com um anúncio, tá? Isso tem a ver com todo o processo de como uma marca se comunica com os seus clientes. As duas vendem sonho, né? Piadinha. As duas vendem sonho, pode crer. Deixa pra lá. Mas assim, a grande questão é justamente, cara, o seu Manuel, vamos lá, o seu Manuel não vende essa aspiração emocional. O seu Joaquim vende aspiração emocional. Na hora das pessoas lembrarem, a percepção de lembrança do seu Joaquim vai ser maior do que do seu Manuel. E aí o que acontece? As pessoas vão sempre falar mais do seu Joaquim. E o que vai acontecer? O seu Manuel vai ser menos lembrado. Os pontos positivos do seu Manuel não vão ser lembrados, por mais que seja uma boa padaria. Os pontos positivos do seu Manuel vão ser mais lembrados porque ele tem uma campanha, e não só campanha, uma cultura de marketing emocional. Então, não basta só você fazer uma campanha de marketing emocional. Tem que vender para os colaboradores, tem que atrair as pessoas certas e tem que fazer com que todo mundo sonhe junto. Aí, todo colaborador de pequena empresa especialmente, porque todo não, mas quem tem problemas com pequena empresa, até na média empresa também, ele fala assim, o problema são os funcionários. Não produz, não dá resultado e tal, fica reclamando naquela reclamação. Só que você sonha o sonho dos seus funcionários, você entrega uma relação emocional mais do que comercial. Então, o marketing emocional ele vai de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entende? Então, o marketing emocional quais são os skills emocionais e quais são as reações que eu quero ativar.
E emoção é diferente de sentimento, aí a gente vai entrar naquele assunto que você perguntou, mas antes disso, só vou introduzir. O que é a emoção? Hoje que o cérebro humano entende o que é a emoção. O que é o estudo sobre a neurociência, sobre o cérebro humano, entendeu o que é a emoção. A emoção é uma reação, tá, que o seu corpo tem frente a um contexto externo. Ele reage, né? Ele toma, por impulso, ele tem uma reação, que é disparado vários estímulos hormonais, energéticos, porque teu cérebro começa a entrar em maior velocidade e você começa a agir no piloto automático. Se jogarem uma bombinha aqui e a gente não estiver preparado, a gente vai sair correndo. Isso não é uma reação lógica. E nosso cérebro ele é classicamente tido por cérebro trino, né? O reptiliano, o neocórtex e o límbico. O límbico e o reptiliano estão ali cuidando dessa parte automática, respiração, circulação, coração batendo, pulmão respirando, tudo isso é automático, inclusive essas reações automáticas, essas coisas que a gente não controla, medo, o desejo, a relação sexual, a fome, todas essas coisas. Já a parte racional, ela demora um pouco mais para reagir. Você reflete, você pensa e tal. E nessas reações racionais, a compra racional, e ela existe, ela demora mais a ser feita. Então, quando você vai no racional, você demora mais para vender. Quando você vai no emocional, você convence que a pessoa precisa de você. A tomada de decisão de compra ela pode ser imediata, dependendo da pessoa, pode ser tardia. E quanto maior o ticket médio de pagamento, quanto mais caro for, não caro, mas quanto maior o ticket médio, mais demora para a reação de compra, tá? Mais demora para ter o desejo. Então, quando você estimula uma reação emocional, então tá, a campanha emocional não é aquela que emociona só, é aquela que te faz reagir em favor daquela marca, em favor daquele produto. Então, marketing emocional, só para resumir para onde a gente chegou aqui, é a reação, é a campanha de marketing de vendas que faz o seu cliente ou o seu prospecto reagir para comprar de você. Ele já começa a tomar uma ação para comprar de você. Ligar para você, se cadastrar como cliente ou possível cliente, entender que você é a melhor pessoa e pode ser que ele compre naquele momento. Na verdade, ele já comprou naquele momento, ele só não deu o dinheiro na tua mão, mas ele já comprou. E aí ele vai lutar com unhas e dentes para poder conseguir se estruturar para poder obter aquele teu produto. Por exemplo, uma casa, por exemplo, um carro. Quando é uma coisa mais tangível, um sorvete, mais barato. Quando é um celular, mais barato, é mais rápida a tomada de decisão, porque você precisa de menos recursos. Quando é, por exemplo, criar um produto novo, a pessoa precisa procurar fórmula, procurar produtividade, saber quanto custa cada coisa antes de comprar a construção de um produto que você for fazer. Então, assim, dependendo da dificuldade de colocar em prática ou de adquirir o teu produto, maior o tempo disso. E aí tem que ter mais relacionamento. Então, a primeira reação é emocional de conquista e depois o relacionamento que também é uma reação tem a ver mais com o sentimento do que com a lógica. E aí, deixa eu só te falar, antes da gente partir para o próximo ponto, eu só quero só te falar um exemplo muito importante, que é o seguinte: a gente já fez teste quando eu trabalhava numa multinacional, a gente fez teste com dois shampoos. Não era shampoo, mas só para a gente exemplificar, sem rótulo, sem decoração. Era só embalagens iguais com produtos diferentes. As pessoas tinham uma percepção. Quando a gente escolheu a gente pegou o mesmo produto, um com uma embalagem mais popular e um com uma embalagem mais premium, que comunicava mais premium, tá? Mesmo produto, igual. Mesma fórmula, saiu do mesmo frasco para poder preencher os dois frasquinhos. E, cara, as pessoas tinham percepção de qualidade diferente. Lavavam um lado do cabelo de um lado, lavavam o cabelo do outro lado com outro pseudo-produto diferente, e não era o mesmo produto. Só que a percepção delas com aquela marca era diferente. E, por causa disso, a percepção de resultado também era diferente. Uma espécie de placebo. O efeito placebo, ele fala exatamente que o nosso cérebro ele é mais emocional do que racional. A gente percebe muito mais essa parte, digamos assim, primitiva do nosso pensar antes de racionalizar. Então, assim, quando a gente constrói uma marca, e aí, de novo,
a pessoa que está fazendo um marketing ou a construção de produto não focada em como você comprova essas reações emocionais, como você alcança de verdade mais forte o teu consumidor, dificilmente ele consegue o resultado esperado. Porque tem que ser mais forte na área emocional. Eu vou te dar um outro exemplo. Nosso cérebro ele tende a perceber mais o lado esquerdo antes do lado direito. Tá? E aí, olha só que interessante. Tinha um episódio do Star Trek que a gente estava assistindo ontem, eu e minha filha, e do clássico, a primeira série clássica do Star Trek. E tem um episódio, que eu não me lembro agora da terceira temporada, mas não me lembro o número do episódio, que tinham duas raças diferentes de extraterrestres. Um que era preto e branco e o outro que era branco e preto. Tá? Era invertida as cores da pele dele. E aí, a minha filha olhou para um deles, que o lado direito era preto e do lado esquerdo era branco, e ela perguntou: papai, por que esse tá ficando branco? Ela tem 5 anos de idade. Comecei a analisar por que ela falou que ele tá ficando branco. Porque o nosso cérebro percebe primeiro o lado direito e depois o esquerdo. Como o lado direito dele era preto, o que acontece? Originalmente na cabeça dela, ele é todo preto. Só que tem um lado que está ficando branco, que é a parte tardia, que é o lado esquerdo. Então, toda essa... Quer dizer, era o contrário, desculpa. O lado... Quer dizer, está certo, o lado direito dele, mas o lado esquerdo que a gente percebe. A gente percebe primeiro o esquerdo e depois o direito. Consequentemente, o lado direito dele era o lado que estava na frente dela, no lado da percepção de esquerda dela. Então, assim, se você saber como é que funciona o cérebro, para entender quais são essas percepções, quando é antes e quando é depois, quando é subindo, quando é descendo, qual é a percepção de espaçamento entre elementos que faz a coisa ficar mais chique, menos chique, onde você posiciona a tua marca para parecer ter mais autoridade ou menos autoridade. Então, todos esses pequenos detalhes que compõem tudo aquilo, ele forma uma identidade, uma ancoragem do teu produto. E se você não pensa nisso, sabe o que acontece? Você coloca um preço no teu produto, você coloca um cheque, que pode ser no negativo. Digamos que o teu produto valha 10x, só que você precisa vender por 2x, por 5x, para poder compensar o cheque em branco que você coloca de não planejar o teu marketing emocional. Entendi. Isso é um marketing emocional e essa é a consequência de não trabalhar um bom marketing emocional. Você perde dinheiro. Literal, você perde dinheiro. Show! Você fez uma outra pergunta. Qual era a diferença entre o marketing emocional e o marketing sentimental? Ótimo, vamos lá. O marketing sentimental, ele mexe com... E o marketing emocional, ele usa sentimentos. Porque sentimento é um registro das tuas emoções passadas junto com a parte lógica. Por exemplo, você sente sentimento por uma pessoa e a emoção não tem como você controlar. O sentimento tem. Por exemplo, você tem um sentimento por uma pessoa que foi gerado por uma emoção. Uma emoção despertou um sentimento. É assim que acontece. A tua emoção ela vai gerar um sentimento a longo prazo. A emoção é curto prazo e o sentimento é a longo prazo. Porque a emoção, lembra que é uma reação química do teu corpo. O sentimento é a longo prazo, ele racionaliza e tal. E se aquela pessoa te magoou de uma forma, te decepcionou? A decepção ela gera uma reação química que te bota um alerta, uma emoção lá de tristeza. A emoção vai embora, mas o teu cérebro decodifica aquela informação e fala: não faz mais sentido eu ter esse sentimento por essa pessoa. O sentimento muda. Então, primeiro, a reação emocional ela é instantânea e você tem que manter ela. Você tem que continuar injetando mais, por isso que a Coca-Cola todo ano faz campanha na mesma época. Em algumas outras épocas também ela faz campanha, só que com menos budget. O peso dela é no Natal. O peso dela é no final do ano. E no meio do ano, por exemplo, de férias, eles fazem alguma coisa relacionada a férias, a outras emoções. Investem menos, mas continuam mantendo o hype daquela emoção. No ponto de venda, todo material de ponto de venda não é só um cartaz. Me faz aí um cartaz. Não é só um cartaz. É um cartaz que reforça e ressalta o propósito da marca e as emoções que aquela marca traz. E ressalta toda aquela emoção que ela já imprimiu em você naquela época. Então ela desperta. É como se fosse um gatilho. Nosso cérebro ele reage a gatilhos emocionais. Então o que acontece? Quando ela cria um gatilho, toda aquela emoção que já foi disparada, você relembra ela. Entende? Então você tem que alimentar. O sentimento é uma coisa que você nutre a longo prazo.
que é justamente como você vai fazer o remarketing, como você vai recomunicar aquilo, como você vai continuar na memória das pessoas aquela emoção que ela já sentiu. Então, existe marketing sentimental? Eu acredito que é parte da estratégia de marketing emocional, porque ela ressignifica todos aqueles sentimentos e emoções que você tem por aquela marca. Então, sim, de novo, a gente está falando de campanha de go-to-market, falando de marketing emocional, especialmente de marketing emocional, mas a gente tem que falar que por trás disso, de novo, tem que ter aquela coisa do branding que a gente fala de vez em quando no nosso canal lá no YouTube, tem matéria, tem página lá do nosso site que tem muita coisa. Ah, e outra coisa, se a pessoa quiser se cadastrar no site, tem lá para receber informações de posts novos, de novas matérias, novos livros gratuitos. Eu estou com um livro gratuito que eu vou lançar em breve. Ele já tem mais ou menos 70 páginas. Eu vou lançar, não sei quando é que eu vou lançar, mas estou para lançar sobre branding, só sobre branding, sobre as etapas, o quando mudar, por que mudar e etc. A marca, posicionamento de marca, valor de marca, a comunicação, a identidade visual, a campanha da marca, mas isso é um outro momento. Lembrando que tudo isso que o Thiago está falando está disponível no site da Benleve, que é Thiago, com TH, Benleve, com M.com, tudo junto. Exatamente. E também lá no meu Instagram, é thiago.benleve, né? BNLEV, lá também tem um link do Telegram. Então, se a pessoa quiser se cadastrar no Telegram, quase Telegram todo dia. Tem coisa todos os dias, eu tô nele. Todo dia. E é coisa boa, assim, eu pego às vezes matéria que eu destrincho, estudos novos que tem, alguma experiência de alguma coisa nova que aconteceu, alguma coisa que fez sentido pra gente, aquilo que colocou dinheiro na mesa. Então, essas coisas são super importantes, especialmente pro dono ou gestor de uma pequena e média empresa. O cara quer construir ali o marketing, ele tá com dificuldade para poder convencer até os gestores, a diretoria, de como é que implementa para ter mais resultado no marketing. Aquele lá é o lugar onde vai ter mais estratégias para isso. Entendi. Então, a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Na verdade, eu vou botar assim, duas perguntas como uma. Certo. Como usar, e não só como usar marketing digital, mas como aplicar o marketing emocional na prática. Tá, vamos lá. O que eu faço primeiro? Quando a gente está trabalhando marketing emocional para alguma campanha específica, a gente tem que sempre colocar o consumidor, a gente fala de centralizar o consumidor, né? Colocar o consumidor no centro, mas eu acho que mais do que isso, mais do que colocar o consumidor, eu acho que é entender o teu consumidor. Em primeiro lugar, entender. E aí empatia não é o sentido, eu senti empatia por ele, não. Empatia não é coitadismo. Não é coitadismo. Porque se você bota coitadismo, mais um cheque em branco no negativo que você bota na conta da tua empresa. Então, na verdade, você tem que olhar para o teu consumidor, olhar para o teu prospecto e entendê-lo. E entender não dá para, eu entendo. Todo empresário vai falar, inclusive eu pensei assim durante algum tempo, que você já entende o teu consumidor. E só quem entende o teu consumidor é ele muda de tempos em tempos. Então, o que te fez chegar até aqui como empresário, como gestor, não é o que vai te levar para o próximo nível. Definitivamente não é. Então, você tem que entender como entender essa nova geração, entender que as pessoas estão mudando, que os desejos estão mudando. Na pandemia, os consumidores mudaram muito do seu consumo. Então, ressignificar e reentender o consumidor é o primeiro ponto. Depois disso, você conversa com 2, 3 e anota o que afeta essas pessoas. Em primeiro lugar, a sua marca faz sentido para essa pessoa? Se ela não existisse mais, ia fazer diferença na vida dessas pessoas? Como você vai fazer diferença na vida dessas pessoas? Como outras marcas dos teus concorrentes afetam essas pessoas? Existe algo nos teus concorrentes que é feito ou que ela já viu em algum momento na vida dela, que aquilo ali fez ela lembrar daquela marca, que é do teu nicho, e que mantém aquilo ali por mais tempo? Você já fez benchmark para saber como andam os teus concorrentes? Esses são os primeiros pontos. Acho que é a parte para começar a conversa. Depois disso, você criar uma forma de comunicar o ponto de transformação do teu cliente. Vamos lá. O ponto de transformação da Coca-Cola é felicidade. Abra a felicidade de Coca-Cola. Se não me engano, ainda é assim. No final do ano, e tanto nas festas de final de ano, quanto as festas de família, quanto a virada do ano, Réveillon, etc., o que eles fazem? Eles colocam uma jornada do herói para chegar no ponto onde a pessoa se identifica com aquele lá. E eu vou usar uma campanha da Apple, tá? De final de ano. A história era o seguinte, isso inclusive está lá no site. Esse vídeo, quem quiser ver, está lá na parte de branding. Entra lá no link de branding e gestão de marca, que lá no finalzinho, além de toda a matéria que tem esse exemplo também para você dar uma olhada, tá? Inclusive, a gente está preparando também o nosso vídeo de final de ano.
né? Eu já tenho um vídeo aspiracional lá na minha... Antigamente isso estava na capa inicial do Facebook. Do Facebook não, do YouTube. No Facebook ainda tem esse vídeo, tá? Que era um vídeo que ligava consumidores a marcas aspiracionais, a mulheres e homens que conquistavam e tal. É um negócio bem disruptivo, bem criativo. Não tem mais a ver com o novo posicionamento da nossa marca, mas já era um vídeo super emocional. A gente tirou do YouTube, mas no Facebook ainda tem esse vídeo, tá? Nosso. A gente vai colocar provavelmente também na parte do branding lá da nossa página, mas quem for no Facebook hoje vai ver esse vídeo e super funcionou, era super bacana ver as pessoas reagindo a esse vídeo nas reuniões que a gente fazia, nas apresentações, era um dos vídeos de mais visualizações do canal, pra você ter uma noção. E a gente nunca impulsionou ele, nunca colocou dinheiro nele, é um dos top 4, assim, top 5 dentro dos vídeos mais acessados da BenLive, e nunca a gente colocou dinheiro nenhum para anunciar ele, então é muito, muito forte isso. Mas o da Apple, ele começa o seguinte, tem uma reunião de família, e aí as netinhas veem o avô. Todo mundo se identificou com isso. Tem uma voz e tal, todo mundo tem um contato com a voz, então já tem netos e tal, já identificou ali 2 grupos. Depois aparece a mãe e o pai, alguém vai se identificar com a mãe e o pai. Então já tem a história lá dos heróis ali, que é aquela família. E aí começa a jornada deles. E aí acha uma fita cassete. O que é isso? Ah, são as coisas do vovô. E aí coloca a fita cassete, menininhas pequenininhas. Cassete ou VHS? VHS, desculpa. Que é aquelas de vídeo. Quem não conhece, era o antigo pendrive para colocar lá os vídeos. Pra colocar é o avô do DVD. Acho que tem gente que nem lembra o que é DVD. Não, é o avô, o DVD é o pai, o filho é o Blu-ray e o neto agora é o serviço de streaming. Streaming, né? Nem pendrive usa mais. Então, assim, aí eu acho muito legal, muito bacana, que aí as crianças colocam lá a VHS, né? VHS. Cassete é aquela fitinha de música. De áudio, é verdade. É o antigo MP3. Isso. E aí eles colocam lá... O MP3, né? Porque vem cassete, CD... Aí o que aconteceu foi o seguinte, que elas colocaram o vídeo, e aí quem é essa? Ah, é a vovó quando era mais nova. Aí veio a vovó e viu o vovô meio triste. Pô, já tem aquela reação emocional. Depois ainda tem um outro ponto, que é o seguinte, eles fecham a cena, que eles fazem o seguinte, eles... Pode ficar à vontade. A gente tá gravando o vídeo aqui ainda. Ah, não pega pra cá não, né? Não. Nada, que isso. Então o que acontece? Depois desse ponto, você ainda tem o seguinte, tem aquele impacto emocional. E aí é o punchline que a gente chama, né? Que a gente muda ali aquilo ali para levar ao convencimento de alguma coisa. As crianças, elas batem foto da tela com Apple, é lógico, batem foto da tela da vovó, tiram fotos de toda a família, recortam a imagem da vovó e aplicam a imagem da vovó dentro da foto em família. Aí vão dar o presente pro vovô. O vovô não está esperando. O vovô olha para aquele cenário que tá ele abre o presente e está lá a foto da vovó abraçada com ele. Ele chora, a mãe chora, as filhas choram, todo mundo que assiste chora. Por conta de uma outra coisa também. É uma técnica chamada neurônio espelho. Para a gente aprender, a gente tem um neurônio na nossa mente chamado neurônio espelho, que ele reflete tudo aquilo que ele vê. Então, se eu bocejar, consequentemente alguém vai bocejar. Se a criança ela aprende muito mais com o que você faz do que com o que você fala, porque o neurônio espelho facilita a replicar essas reações. Então, o que acontece? Quando você vê uma pessoa ou outra, já contou uma história, já pegou a tua atenção, e o neurônio espelho refletiu isso em você, você passa a sentir também. Você é estimulado a sentir também. Então, na verdade, não é só a história que contou. É como você usa essas pequenas técnicas de microexpressões faciais, de linguagem, de imaginação, né, para refletir na pessoa o que você deseja que seja refletido. Mas precisa ter uma estratégia de o que você vai falar para poder despertar, ou o que você vai mostrar para despertar. Isso até no cinema é chamado de efeito Kuleshov, né? Que é o seguinte,
Finalmente, eu sempre falo mais ou menos sobre o efeito Kuleshov. Dessa vez é uma estratégia mais de marketing emocional para falar sobre o efeito Kuleshov. Então, o que é o efeito Kuleshov? Kuleshov, que é um diretor, cineasta, ele descobriu o seguinte, russo, se eu não me engano, ele descobriu que as pessoas, elas, dependendo do contexto, elas têm uma percepção emocional diferente da mesma reação. Por exemplo, eles pegaram um senhor fazendo só isso. Aí o que acontece? Pegaram uma cena de uma criancinha brincando na areia. E aí depois dessa cena com a criancinha brincando na areia, tudo preto e branco. Botou esse senhor fazendo Aí falou, qual é a emoção desse senhor? Esse senhor é um senhor cuidadoso, tá orgulhoso da neta, tá cuidando, tem orgulho, tem respeito, tal. Mesma cena, colocaram antes uma moça de biquíni. Aquela moça de biquíni lá, e depois aparece esse senhor, mesma cena, igual, não mudou nada, é a mesma cena. Fala, qual é a emoção que você está sentindo ali? É um senhor sem vergonha, depravado. Olha só, o que o contexto faz com a mesma cena. E aí colocou um jazigo, aí colocou aí falou assim, não, essa pessoa acabou de perder alguém e tal, e tem a esperança de que reencontre essa pessoa. Então o que é o efeito Kuleshov? É como você vai contextualizar aquela imagem, aquele texto e aquela comunicação. O contexto traz um tipo de emoção que interfere na percepção lógica. Então, quer ter uma campanha na prática emocional, você tem que ter um racional para qual emoção é a certa para o teu produto. Chorar não é a reação certa para todos os produtos. Se você vende pacote de férias, chorar definitivamente, saudade definitivamente não é. Então, às vezes até é medo. mesmo porque se tu vender um pacote de férias chorando, tu causa frustração na pessoa, né? Exatamente. Poxa, eu poderia estar de férias e estou trabalhando, se a pessoa... E aí você conota um sentimento que vai atrapalhar a tua conexão emocional. O mais forte de uma viagem é o que? A felicidade de estar viajando. Exato. Então, se você não conecta o emocional do teu consumidor nisso, você perde. Até existem outras emoções ligadas à felicidade que corroboram para isso. Mas, primeiro, você tem que ter uma estratégia definida para quem é teu consumidor, teu prospecto, teu avatar. Tá? Segundo, qual a emoção que você precisa ligar? E terceiro, quais são as técnicas de visuais auditivas, de copy, que são ideais para o tipo específico do teu produto. Não adianta copiar a campanha do Érico, não adianta copiar a campanha da Coca-Cola, não adianta copiar a campanha da Apple, não adianta copiar a campanha da Benleve. Você tem que atingir o que o teu avatar, o teu prospecto mais necessita. E aí há uma estratégia, teste de reação emocional, você começa a fazer... É lógico que tudo isso eu não vou gastar 140 mil para fazer uma pesquisa. Não para uma pequena e média empresa. A gente precisa ser muito mais... Tem que aproveitar. Você tem uma startup que tem um budget muito pequeno, você vai fazer com que tenha. Então, o tempo, quantas pessoas você vai pesquisar, como que você vai catalogar isso, tem que ser muito mais dinâmico. Então, a pequena e média empresa, como é que eu vou usar isso? Contrata a Benleve Comunicação, posso falar, é muito mais barato a pessoa contratar a Benleve Comunicação do que gastar o dinheiro no prejuízo que ela vai ter se ela não contratar. Então, assim, a pessoa tem 2 cheques na mão. O cheque por prejuízo e o cheque para poder fazer a coisa acontecer. Então, assim, dá para contratar gente mais barata? Dá, e de verdade dá. Só que ela tem um resultado X. Então, assim, a gente já falou sobre equipamento hoje de manhã, Jefferson. Você lembra que eu falei sobre equipamento de manhã? Que eu podia ter gastado muito menos, certo? Sim. Mas, assim, a gente gastou muito mais. Vamos lá, imagina, por que a gente gastou mais com equipamento? Qualidade, não só isso. O resultado que o equipamento de mais qualidade traz é diferente do equipamento de menos qualidade. Então, tinha 2 cheques para escolher. Eu podia ter investido em equipamentos mais baratos, só que ao mesmo tempo, qual é o cheque que eu estaria dando para dentro da minha empresa? Um cheque de menos qualidade e de menos dinheiro entrando. Se eu tenho
um maior investimento em cursos, em equipamento, em consultoria, a qualidade do tempo que eu vou reagir para chegar naquele resultado que eu preciso é muito mais rápido e a velocidade é muito maior. Então eu posso escolher, ou eu posso demorar mais para chegar no meu objetivo, ou eu posso demorar menos, com inteligência de mercado, mais voltado para essa parte, ainda mais do marketing emocional, que me economiza muito mais tempo e fica mais tempo na cabeça do meu consumidor. E aí, tem mais perguntas? Tem uma última para a gente Vamos encerrar lá. esse primeiro podcast da Bem Leve Comunicação. Como uma empresa ela vai vender uma campanha de marketing emocional? Como se vende com uma campanha de marketing emocional? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a pessoa... Vamos por exemplo de investimento, tá? Vamos tentar deixar essa parte um pouco mais dinâmica. Vamos lá. Eu aluguei um apartamento. Eu aluguei um apartamento num prédio tal, onde eu vou vender roupa ali dentro, certo? Vamos lá, eu tenho roupa lá. Quantas pessoas vão entrar no meu apartamento? A única coisa que eu fiz foi alugar o apartamento e naquele apartamento ninguém vai morar, só vai ter só roupa estocada para poder vender. Quantas pessoas, se eu só fizer isso, vão comprar essas roupas? Não sei, quantas? Não, chuta. Eu não anunciei, eu só aluguei um apartamento. Nenhuma. Por quê? Porque o meu custo foi extremamente baixo. Ah, mas eu tive o custo de alugar o apartamento. Olha lá, sei lá, R$1.000. Esse seria o cheque em branco negativo que você estava falando? Exatamente. Então, ela paga por não investir. Ou investir barato. Ela investiu barato, mas ela vai pagar um prejuízo no final do mês por não investir. Tá? A não ser que ela botasse uma plaquinha de venda de roupa naquele local, né? Ela vai ter que investir na plaquinha de venda. Aí ela vai ter que colocar essa plaquinha de venda na porta, vai passar menos pessoas, mas vai vender um pouquinho. Digamos que essa pessoa vai colocar essa placa no hall do condomínio. Só que lá vamos dizer que tem um custo, já é um pouco mais, mas vai passar mais gente. No máximo vai passar 15 pessoas por mês para comprar. Tá? Vamos lá, imagina que essa pessoa aluga uma loja comercial numa rua sem saída. A loja comercial, o aluguel é mais caro do que dessa casa ali, certo? Sim. Só que passa mais pessoas nessa rua sem saída, certo? Um pouco mais. Um pouco mais. Ela vai vender um pouquinho mais, mas não vai ser a mesma coisa. Então ela fala assim, cara, eu preciso vender mais. E onde passa mais gente, aonde? No calçadão principal. Exato. Só que o aluguel no calçadão principal é mais Caro. É mais caro. Só que vale mais a pena eu estar no apartamento onde não passa ninguém ou estar no calçadão principal? Vale mais a pena estar no calçadão. Então aquele dinheiro que eu pago a mais, na verdade, também me dá mais faturamento. Sim. Então, quanto mais eu economizo nesse caso do aluguel, quanto mais eu economizo, mais eu coloco um cheque no negativo na mesa do meu trabalho, certo? Certo. No marketing, seja ele emocional, seja ele só digital, seja ele go-to-marketing, é a mesma coisa. Você paga no digital para quantas pessoas vão passar, entre aspas, pela tua loja. Certo? Uhum. Então, se eu coloco R$100 no Google ou no Facebook para ir para minha loja, tal é a probabilidade que o número X de pessoas vão entrar. Se eu coloco R$1.000, é 10 vezes mais pessoas passando pela frente da minha loja. Se eu coloco R$3.000, são 30 vezes mais pessoas passando na frente da minha loja. Então vamos lá. A pessoa, quando ela cria um negócio físico, ela investe em aluguel, em folha de pagamento, ela investe em impostos, ela investe em fornecedor, só que na hora do digital, ela esquece de tudo isso e ela quer pagar R$100 para ter resultado. Ela vai ter resultado? Vai. Vai ser lento, devagar e demorado. Ela vai colocar R$200, vai ser um pouquinho mais rápido. Ela vai colocar R$1.000, vai ser um pouquinho mais rápido. Só que eu faria o seguinte, eu cancelava, mas se tivesse alguma coisa que eu soubesse, que eu sei que dá muito resultado, que é a parte do digital, por exemplo, eu diminuiria o custo de alguma outra coisa, seja uma viagem no final do ano, seja um hambúrguer, seja pizza, seja o aluguel de uma loja que não está funcionando, investiria isso no digital para isso me trazer resultado. Então assim, a gente está falando de resultado, só que não dá para ser kamikaze, não dá para fazer sozinho, sem experiência nenhuma, sem saber o que fazer, sem construir produto, sem nada, não dá para ser kamikaze. Então, qual é a coisa mais inteligente que eu posso fazer? A coisa mais inteligente que eu posso fazer
é chamar alguém para minha operação que tenha a inteligência de mercado que eu preciso para poder fazer aquilo. Então vamos lá. Como é que eu faço? Como é que é o começo da pergunta? Eu sei que tem a ver com marketing emocional e tem a ver com vender. Como vender uma campanha de marketing emocional? Então, não é como vender uma campanha, mas como vender com essa campanha. Eu acho que seria mais exato. Mas vamos lá. Como é que eu vendo com essa campanha? Em primeiro lugar, eu atraio a pessoa sem querer vender nada. Só para dizer o que faz a transformação no meu produto. Mas para isso não é só dizer. Você tem que contextualizar a transformação que o teu produto causa. A gente está falando de 3 vezes mais faturamento. A gente está falando de o que aconteceu. Teve um mês, acho que foi no mês retrasado, que o número de contato no site para poder contratar a gente e depois geração de novos orçamentos aumentou de 173% de um mês para o outro. 173% de um mês para o outro, isso é bizarro. Então quando a gente fala assim de crescimento, tem outras coisas que precisa falar, por exemplo, área comercial, verificação de preço, posicionamento de marca, tem muita coisa que precisa ser revista. Mas a primeira coisa é como atrair pessoas para dentro da tua marca. Então como é que você faz isso? Despertando o desejo, despertando a emoção correta, às vezes medo, dependendo da sua campanha, e dar segurança para a pessoa. Então esses são os pilares: desejo, medo, segurança e a confiabilidade. Integridade mais do que tudo, mas a confiabilidade que aquela pessoa pode entregar na tua mão o futuro da sua marca, da família e daquilo que você está construindo. Então assim, você construir essas bases é a melhor coisa que tem. Só que marketing emocional é científico. Se você faz de qualquer maneira, você consegue chegar no máximo 10, transformar R$1 em 10. Agora, se você faz com uma base científica, com testes, com aperfeiçoamento, pesquisa de dados, as pessoas... A gente sabe que dados valem mais do que petróleo. A gente já falou isso no site, já tem vários exemplos lá no site. Você saber ler o que está acontecendo, fazer a leitura das suas redes sociais, fazer a leitura... E aí é uma construção diária. Essa semana a gente descobriu uma nova forma de poder prospectar dentro dos seguidores do Instagram. Lembra que a gente conversou sobre isso? Existe uma nova forma que a gente aprendeu porque a gente está no campo de batalha. O cara que, por exemplo, vende frango, o cara que vende plano de saúde, plano funeral, o cara que vende pneus, o cara que vende pão, ele está preocupado com outras coisas. Ele não pode parar toda uma operação para ficar prestando atenção nisso. Agora, contratar alguém que tem essa inteligência, que está ali constantemente evoluindo, essa pessoa não só já sabe algumas coisas, mas também aprende coisas novas como a gente. Como prospectar em pessoas que estão ali e estão quase comprando, só que você precisa de um incentivo no próprio Instagram nosso. Então aconteceu isso. Tanto é que o número de Telegram cresceu demais, pessoas já entrando no processo de venda aos poucos, a gente está aumentando muito. A gente já tem uma média aritmética de quantas pessoas a gente precisa alcançar para poder fazer venda. A gente já reposicionou o preço, a gente já fez um bocado de coisa. Então assim, tudo isso é porque a gente criou uma inteligência para captar emocionalmente o nosso consumidor. E não é só um vídeo que vai fazer isso. É todo o processo de como é cada área da sua empresa, inclusive a área de vendas, inclusive a área comercial. Então assim, até o próprio podcast, a gente tem toda uma sequência emocional que a gente escolheu. Quais são os pontos que a gente vai falar, como que a gente vai ativar essas coisas emocionais. Então, não só na parte visual, não só na parte de como a gente constrói essa autoridade, mas também nos códigos de copy que a gente usa. Então, a gente pensa que copy é só em anúncio, mas a produção de conteúdo também tem que ter uma copy bem construída, né? E a gente sempre está falando 3 vezes mais faturamento, porque isso é algo que a gente consegue fazer e é algo que a gente vem acontecendo, vai aumentando, a gente está trabalhando sempre nisso. É lógico que tem as partes sazonais, até a parte sazonal da empresa a gente tem que entender para saber qual ponto que a gente mais tem que atacar. Qual é a época do ano que a gente tem que mais atacar? Qual é a época do ano que a gente tem menos que atacar? Qual é a época do ano que vai garantir o faturamento do restante do ano? E assim, os próximos passos é crescer. Então, toda essa parte de estruturação, e a gente fala o seguinte, o marketing vai cuidar só da venda, só da divulgação? Não. Em alguns momentos, a gente tem que falar de gestão, tem que falar de produtividade, tem que falar de área comercial. Porque você imagina, aí vamos lá na parte prática. Você imagina o seguinte, que eu encho a tua loja de clientes te procurando. Certo? Aí o cliente te procura para poder vender, no digital ou no físico. Só que aí o mecanismo de venda que você tem é impessoal do digital. É impessoal.
Não tem nenhum atendimento para personalizar aquilo ali. E tem uma outra empresa que é tua concorrente que está fazendo isso mais pessoal. Ele vai ganhar de você. Então tem que ter um suporte. Quem tem suporte sai na frente, mesmo no digital. E aí vamos lá, na tua loja física, eu encho gente para te procurar para chegar lá para comprar. A pergunta é, essas pessoas, quando o vendedor chega lá, não oferece nenhum produto adicional, você vai lá para comprar biscoito. Você faz isso e está na promoção, só oferecer. Não quer comprar, não quer beber álcool? Então tipo assim, se não oferecer, não aumenta o ticket médio, ou seja, você perdeu aquela oportunidade de conquista daquele cliente. Entendeu? Você não tem bonificação para o cliente não sente que está ganhando alguma coisa por comprar em você e não comprar no outro. Então, todas essas estratégias internas também a gente acaba precisando que ajudar. Então, o marketing emocional não é só a campanha do anúncio, que acontece uma vez no ano, ou que acontece em lançamentos específicos. É a mentalidade como a empresa entende o setor comercial e de vendas. E, quiçá, fazer também um endomarketing, que é vender também a parte emocional para dentro da empresa, para que os funcionários também acreditem, para mexer na cultura da empresa. E cultura é um outro momento que a gente pode falar mais à frente sobre cultura, mas por agora acho que a gente já falou bastante coisa. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Final do primeirão, né? Nesse formato. Do primeiro podcast da Bem Leve Comunicação nesse novo formato. E eu até adianto que a gente já vai colocar isso como uma segunda temporada para aquela introdução do marketing emocional, então já vai entrar naquele playlist também de marketing emocional. É isso aí. Antes de nós terminarmos, de eu dar a oportunidade para o Thiago fazer as considerações finais, eu só queria confirmar mais uma vez o site onde tem todas essas e muito mais informações que o Thiago está passando, está falando conosco aqui. Eu acho que dá para até procurar no Google, procura Bem Leve Comunicação que já vai achar já o site. Isso aí, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui na descrição do podcast. Spotify, Deezer. Tudo, SoundCloud e por aí vai. thiagobenleve.com. É isso daí. É com você, Thiago, suas considerações finais. Cara, eu tô muito feliz de estar nessa nova etapa. Eu acho que é um aprendizado novo que a gente está fazendo. A gente pretende fazer documentário, a gente já comentou alguma coisa para fazer um documentário. Não só, a gente conversou sobre dois tipos de documentários. Um sobre como a gente faz o processo, como é que é o trabalho, as consultorias, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Mas mais do que isso, eu quero fazer um documentário, por exemplo, dos cases que a gente fez. De construção de produto, construção de marca, e eu acho que isso vai ser um diferencial no nosso canal. Vai demorar um pouco para a gente fazer isso, mas o meu desejo é montar documentários com cases, mostrando resultados. A gente vai demorar um pouco para construir isso, mas eu acho que vai ser algo muito, muito poderoso na nossa contribuição para o mercado. E se você quiser fazer contato com a gente, vai ser super bem atendido e a gente tem todo um processo para já dar coisas para vocês que fazem contato com a gente, interessados no produto, interessados em treinamento. Lembrando que a gente está agora falando sobre empresa 3 vezes mais faturamento, vai ficar mais um tempo sobre isso, provavelmente vai ficar 3 meses falando só sobre isso, 3 vezes mais faturamento. A gente vai trabalhar sobre alguns pilares. Nesse pilar a gente está falando sobre marketing emocional e a gente tem outros 2 pilares que a gente vai falar sobre isso também, para poder conquistar mais faturamento. Então, acompanha o Telegram, acompanha o podcast, acompanha o YouTube, se inscreve lá no site. Eu acho que 2 coisas que se eu posso gastar tempo e falar cara, 2 coisas mais importantes para a pessoa ter uma coisa mais exclusiva. Eu acho que é o Telegram, que a gente está sempre fazendo um adendo de mais conteúdo do que a gente está falando aqui, tá? A gente sempre acrescenta mais do que tem no Instagram, no Twitter, no Facebook. No Facebook é sempre mais do que a gente coloca nessas redes sociais. É sempre exclusivo e vai sempre na frente para essas pessoas também estão no Telegram. E segunda coisa se a pessoa gosta de ler e gosta de material denso, bem pensado, que a gente gasta 8 horas para fazer uma publicação boa, que a gente pensa, repensa e tal. Eu acho que se cadastrar lá no site, porque a gente coloca sempre material assim. Não é anúncio, não é falar que tem novidade, não. No site a gente vai mandar para as pessoas. Quem se cadastra no site recebe praticamente documentos de aulas exclusivas, de rascunho de livro, muito bem pensados também lá. Então isso que é importante falar também.
E se você quiser nos acompanhar diariamente, você pode acompanhar o Instagram do Thiago, que é Exatamente. @ThiagoBenLeve. Isso, ponto bem leve. .benleve. Se você quiser também me acompanhar, @eu.jeffersonoliveira. Legal. Vai estar tudo também na descrição também desse episódio. É isso aí, pessoal. Vamos terminar com o teu bordão? Seja criativo. Seja genial. Tchau. Tchau.